Fala pessoal, Isaac aqui. No livro Contos Inacabados, é dito que os magos estavam proibidos de se revelar em forma de majestade e de interferir diretamente nos eventos da Terra-média. A função deles era aconselhar e unir os povos. Aspas. Os emissários dos Valar estavam proibidos de se revelar em formas de majestade, ou de procurar dominar a vontade dos homens ou dos elfos através da demonstração aberta de poder. Mas, vindos em formas frágeis e humildes, tinham a incumbência de aconselhar e persuadir os homens e elfos para o bem. Mas isso claramente não é o que acontece em Khazad-dûm, quando a comitiva do Anel se vê diante do Balrog de Moria. Estamos diante de uma flagrante violação das regras? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Primeiro, precisamos entender como regras e leis funcionam. Vou fazer uma analogia com o mundo real. Toda lei federal, quando é aprovada no Congresso Nacional, ela precisa de uma exposição de motivos, as razões pelas quais se pretende criar aquela lei. No meio jurídico, isso é chamado de finalidade da lei. Quando o Código Penal estabelece, por exemplo, que matar alguém é crime, a finalidade é proteger a vida. Quando estabelece que furto é crime, a finalidade é proteger o patrimônio. No entanto, a sociedade cria leis para que essas regras sirvam a ela, e não o contrário. Em alguns casos, se manter completamente fiel a uma regra terá o efeito oposto do desejado. Neste caso, a sociedade teria se tornado escrava de suas próprias regras. E as regras, em vez de estar ajudando, estariam, na verdade, atrapalhando. O exemplo mais emblemático é o direito à legítima defesa. Embora na lei conste uma coisa, em uma situação excepcional, a regra pode ser quebrada sem uma punição. E esse tipo de raciocínio não se limita ao Brasil. Na verdade, todos os países desenvolvidos do mundo adotam esse tipo de pensamento, de que, dependendo da gravidade da situação, devem-se abrir exceções às regras. Voltemos, então, do enfadonho mundo real ao muito mais divertido universo Tolkien. Quando os Valar enviaram os magos, também chamados de Istari, para a Terra-média, qual era a finalidade? Em resumo, impedir Sauron, por meios indiretos. Acontece que uma situação excepcional aconteceu. A comitiva do Anel se deparou com uma criatura que havia sido supostamente extinta há 5.000 anos. E reparem, a primeira opção de Gandalf não foi lutar. Ele fez de tudo justamente para evitar isso. Primeiro, ele tentou fugir. Depois, ele tentou intimidar o Balrog, revelando a ele sua verdadeira identidade. Quando nenhuma das opções anteriores se mostrou eficaz, Gandalf teve que tomar uma decisão: deixar toda a comitiva do Anel ser massacrada pelo demônio ou enfrentá-lo diretamente. E vejam, mesmo o modo de lutar de Gandalf ainda foi um modo defensivo. Ele ainda tentou derrubar o Balrog nas profundezas e fugir. Acontece que o Balrog literalmente o obrigou a entrar em combate direto quando o puxou com o chicote pelo pé para as profundezas. Gandalf, além de conhecer muito bem as regras, ele não desejava um combate direto com o Balrog porque ele conhecia muito bem suas próprias limitações. Ele, melhor do que ninguém, sabia que ele não estava em sua verdadeira forma. Estava preso num corpo de um velho, na forma cinzenta, muito longe do seu potencial e, para piorar, já exausto. Tolkien deixa isso muito claro nos livros, que quando Gandalf enfrentou o Balrog, ele já estava cansado. Aspas para a Sociedade do Anel. Um Balrog, murmurou Gandalf. Agora eu entendo. Perdeu o equilíbrio e se apoiou no cajado. Que má sorte! Logo agora que estou tão exausto. A figura escura, envolvida em fogo, corria em direção a eles. Os orques gritavam e avançavam para a passarela de pedra. Para a ponte! Gritou Gandalf, recobrando as forças. Fujam! Este é um inimigo além das forças de qualquer um de vocês. Seu poder é maior do que qualquer um de vocês. Corram! No final, Gandalf fez muito mais do que apenas não descumprir as regras. Ele decidiu se sacrificar pela causa, pelo motivo que ele havia sido enviado para a Terra-média em primeiro lugar. Porque se a comitiva caísse ali, nenhuma das possíveis consequências seriam boas. Se uma criatura como o Balrog tomasse posse do Anel, seria um desastre. Caso não fosse o Balrog a encontrar o artefato, mas sim os orcs, mesmo assim o resultado seria desastroso, pois eles certamente levariam o Anel para Sauron. Não fica muito claro nos filmes, mas aqueles orcs que estão instalados em Moria não estavam ali por acaso. Eles vieram para aquele local a mando de Sauron.
E a maior prova de que Gandalf, de fato, se manteve fiel às regras até o final, foi que quando ele finalmente conseguiu matar o demônio, como todos nós sabemos, ele não muito tempo depois morreu em decorrência dos ferimentos da batalha. No entanto, o próprio criador não apenas o trouxe de volta à vida, como lhe trouxe na forma branca e com seus poderes amplificados. Para finalizar, existe outra situação dentro do Legendário que demonstra que o professor Tolkien sabia muito bem o que estava fazendo e a dinâmica da aplicação de leis e de regras. Eu explico melhor. Quando os Elfos Noldor se rebelaram, o rei dos Valar, Manwë, disse que nenhum dos Elfos que tivesse participado da rebelião voltaria a colocar os pés em Valinor. No entanto, essa regra não foi cumprida ao pé da letra. Glorfindel, por exemplo, foi perdoado em decorrência dos seus atos heróicos em vida. Aspas para o livro Histórias da Terra-média, volume 12. Glorfindel de Gondolin era um dos Noldor exilados que havia se rebelado contra a autoridade de Manwë, e todos os exilados haviam sido banidos por ele, e não poderiam retornar em forma corporal para o reino abençoado. Manwë, no entanto, não estava vinculado às suas próprias regras, e sendo o governante supremo do reino de Arda, poderia deixá-las de lado quando considerasse adequado. E Glorfindel é somente um exemplo. Manwë também permitiu que Finarfin, o pai de Galadriel, retornasse, assim como ela própria, como vemos ao fim de Senhor dos Anéis. Mas é importante pontuar o seguinte: as exceções precisam ser exatamente isso, exceção. Caso contrário, a própria lei perderia o sentido de existir. No caso de Manwë, pode parecer que ele saiu abrindo exceções para todo mundo, mas isso não é verdade. Ele aplicou o exílio a uma multidão de milhares e milhares de elfos, e abriu exceção somente para alguns poucos. Normalmente, essa exceção veio acompanhada por algum ato heróico em vida. Glorfindel, por exemplo, morreu se sacrificando contra um Balrog para salvar seus companheiros elfos refugiados. Galadriel foi perdoada após ser essencial na jornada de Frodo e da comitiva. Mesmo Finarfin, pai de Galadriel, foi perdoado porque tanto ele quanto seus subordinados diretos desistiram da rebelião antes mesmo de saírem das Terras Imortais. E mais importante, não tomaram parte no fratricídio na batalha entre os elfos Noldor e Teleri, que resultaria numa tragédia, em especial para os elfos da classe Teleri. Então, não é como se aquela regra tivesse deixado de existir. No mundo real, também temos algo semelhante. Temos a anistia, graça e indulto. São formas de extinguir o cumprimento de uma condenação imposta ao sentenciado desde que ele se enquadre nos requisitos pré-estabelecidos. Um salve aos Magos de Fogo Eduardo Góes, Saler Lourenço, Anderson Erendil e Lian Sete. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos. Tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.